Estamos no quarto domingo do Advento, último domingo do Advento. A liturgia da palavra desse final de semana nos chama a atenção, acenando a encarnação de Jesus, a concepção de Jesus através de uma via não oficial, concebendo no seio de Maria um filho, excedendo todas as expectativas humanas, ultrapassando todos os limites da biologia, vem a história do Salvador, do Messias prometido. É aquilo que lá no Antigo Testamento, durante séculos, havia sido profetizado pelos profetas Isaías, Miqueias, está se concretizando nesse momento. A primeira leitura do segundo livro de Samuel lembra-nos de Davi. Davi, rei sábio, piedoso, santo e pecador. Quando ele olhava o que ele tinha, seu reinado, seus palácios, ele via a Arca da Aliança, que não tinha um lugar para se estabelecer, porque a Arca da Aliança era levada, carregada pelas tendas, nas tendas, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Por isso que a Arca da Aliança era carregada, levada de tenda em tenda. E Davi coloca na sua cabeça que ele queria construir um templo para Deus, para que Deus pudesse morar ali de forma perpétua e perene. Mas Deus, o seu plano, envia-lhe Natã, o profeta. O profeta é aquele que desassossega os ânimos exaltados do povo. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas e vem o profeta e diz: isso não vale a pena, isso não compensa, isso não é o que Deus quer. Às vezes a gente se zanga, a gente não aceita, a gente duvida, a gente esperneia, porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos. E a função do profeta é fazer aquilo que Deus quer. E justamente o profeta é aquele que desassossega o povo. E quando Natã se encontra com o rei, diz: você não vai fazer templo, coisa nenhuma. Quem vai construir o templo será seu filho. Você morrerá velho e não construirá o templo. E a Arca da Aliança vai continuar no meio do povo. Por quê? Deus não queria que Davi construísse o templo, porque no templo haveria de existir um véu que separava o santo dos santos, isso é, o lugar santo, sagrado, onde o povo ficava. E esse véu encobria o rosto de Deus, e Deus não podia ser visto. E aqui nós nos encontramos com o texto de Lucas, no seu primeiro capítulo, que é o texto que nós acabamos de ouvir. No texto de Lucas, capítulo 1, nós encontramos nesse texto, os versículos 26 ao 38, 7 degraus do diálogo entre o anjo e Maria. De forma rápida e rasteira, vamos verificar um pouquinho esses 7 degraus do diálogo. O primeiro degrau do diálogo é a presença do anjo Gabriel. Lá no Antigo Testamento foi o profeta que levava ao rei a palavra de Deus, aquilo que Deus queria. O rei não podia fazer o que ele achava. O profeta tinha que obedecer o que Deus queria.
E o profeta era aquele que levava e transmitia ao rei a proposta de Deus. O texto de Lucas apresenta Gabriel. Gabriel não é um anjo, é um arcanjo. O arcanjo tem a função de pegar a mensagem divina e levar para o povo. A presença e a manifestação do arcanjo não é uma manifestação popular, comum. Ela é uma manifestação extraordinária. Quando o arcanjo aparece, é porque coisa extraordinária vai acontecer. Se você um dia ler esse nosso livro, Anjos, Deus cuida de nós, nós temos ali um capítulo dedicado aos arcanjos. Na hierarquia dos arcanjos, dos anjos, nós temos os anjos, os arcanjos e os serafins. Aqui nós estamos falando de Gabriel, que é um arcanjo. O arcanjo só tem essa função: pegar a mensagem de Deus e levar para o povo. E Deus só faz isso de vez em quando. De vez em quando. Então, quando o arcanjo aparece, nós não podemos perder a oportunidade. Porque essa oportunidade é raríssima. E foi a última oportunidade que o povo de Deus teve. O arcanjo chegou, enviado por Deus, e o arcanjo não vai em qualquer lugar. O arcanjo não vai fazer fute no meio do povo. O arcanjo não vai fazer festinha no meio do povo. O arcanjo não vai fazer populismo no meio do povo. Ele vai direto a quem interessa a Deus, a sua manifestação. Por isso que o texto diz que ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Taxativamente, definitivamente, o anjo sabia a quem ele iria entregar a mensagem. O anjo, o arcanjo é como um telégrafo. Hoje não temos mais telégrafo, né? É como que um e-mail direto. Ele vai a esta mulher que tem uma história, e este é o primeiro degrau desse diálogo. O segundo degrau, o anjo entra onde estava aquela a quem o anjo iria entregar a mensagem. Como a mensagem era uma mensagem fora da biologia, do extraordinário humano, porque o extraordinário humano é gerar um filho através de uma relação sexual. Esta era uma virgem, apenas prometida em casamento. Não havia condições materiais de uma gravidez. O anjo, para não espantar aquela virgem moça, diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria certamente ficou admiradíssima. E a primeira grande mensagem do anjo é o alegra-te, porque o anjo chegou para ela com uma mensagem. Se um dia um anjo aparecer na sua vida trazendo uma mensagem, você tem que se sentir alegre, porque essa mensagem, ela é única, ela é exclusiva, ela é pessoal, é personalizada, é sob medida, só cabe a mim e não aos demais. O terceiro diálogo do degrau, o Evangelho não poupa Maria e mostra em Maria a sua imagem humana. O Evangelho diz que ela ficou perturbada. Enquanto muitos acham que a manifestação de Deus é uma manifestação sossegada,
e nos traz tranquilidade, Maria fica perturbada. Se você ler o nosso livro chamado Maria, Mãe do Povo, você vai encontrar isto. Maria é humana. Não podemos tirar de Maria a sua humanidade, a sua delicadeza para com as coisas de Deus. Maria fica perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado daquela saudação, porque nem ela mesma entendera o que o anjo estava propondo para ela. E não precisamos entender o que o anjo tem para nos dizer. Às vezes, irmão, queremos entender o projeto de Deus na nossa vida. É por isso que muita gente não dá passo na fé, porque fica gastando tempo para entender o que Deus quer de você. E ficamos perguntando: o que é que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim é que eu me alegre simplesmente. E se eu me alegrar com aquilo que Deus manifesta a mim, já é tudo. O quarto degrau do diálogo com o anjo e Maria. O anjo então disse para Maria: não tenhas medo, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer para descobrir o projeto de Deus é não ter medo. E é por causa do medo que eu não avanço na fé. É por causa de medo que eu também não avanço nas relações, tanto econômica, política, social e profissional. É por causa do medo. O medo é o empecilho fundamental para que eu não caminhe. E as pessoas ficam amarradas na vida porque elas têm medo de avançar. E o arcanjo vai dizer para Maria: Maria, não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Porque se Deus escolheu aquela mulher, é porque ela era privilegiada, mas Deus tinha que fazer também nela um trabalho. Maria tinha que entender isto, Maria tinha que ruminar na sua vida a proposta do Evangelho, a proposta do arcanjo. A manifestação de Deus não é uma manifestação limpa, é uma manifestação suja. E você precisa reciclar, você precisa limpar e ficar com aquilo que realmente interessa. Ela, Maria, o anjo diz: você encontrou graça diante de Deus. Você vai conceber e dar à luz um filho, e a quem você vai pôr o nome de Jesus. O anjo não só traz a mensagem, mas traz também a função daquele, se ela dissesse sim, que seria Jesus. É o nome, irmão, que determina a função daquele que recebe a missão. E esse nome será grande, diz o anjo. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, recordando aquilo que o profeta Davi queria fazer e que Natã disse: você não vai fazer isto, porque essa não é a proposta de Deus, mas esse Jesus sim vai ser aquele que irá arrebentar, quebrar o véu do templo, para que eu possa ver o rosto de Deus. Sem Jesus, eu não vou ver o rosto de Deus. Quinto degrau desse diálogo. Maria ainda pergunta. Maria continua com suas dúvidas. Como isto vai acontecer se eu não conheço homem? Maria era virgem. A concepção deveria passar pela via normal do matrimônio, do casamento. Maria não tinha nada disso. Às vezes, irmão, quando nós lemos esse texto, nós pensamos que isso aconteceu assim num momento de 15 minutos. Não. O texto é um texto de vida. Maria foi compreendendo isto enquanto ela vivia
enquanto ela estava vivendo o projeto de Deus, Deus foi se manifestando a Maria devagarinho, aos pouquinhos, para não assustá-la demais. Tem gente que quer um Deus mágico e acha que Deus vai agir na sua vida de uma forma mágica. E hoje nós queremos esse Deus mágico que faça tudo na minha vida de repente, na hora que eu quero. São chamados milagres. Os milagres que nunca são milagres. Deus não fez milagre na vida de Maria. Deus fez uma proposta na vida de Maria. Talvez nós busquemos milagres e esquecemos da proposta de Deus. Deus não precisa fazer milagre na nossa vida, mas eu preciso entender a proposta de Deus. Infelizmente, hoje nós queremos milagres e esquecemos da proposta de Deus. O 6º degrau. O anjo responde para Maria, já que ela não podia conceber, porque ela era virgem. O anjo tinha que porque o anjo trouxe a solução. Só Deus pode trazer a solução para os grandes enigmas da minha vida. Para aquilo que não tem saída, só Deus pode ser a única solução. Que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas não do impossível sem razão, sem raciocínio, sem uma fé experimentada. O anjo diz para ela: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque esse menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo, como ele é o mensageiro, ele é o telégrafo divino, o anjo é o correio de Deus. Por que será que o anjo vai falar sobre Isabel? O que Isabel tinha que ver com Maria? Nada. E foi a primeira manifestação, a primeira a conhecer, a saber do projeto que Deus havia feito em Isabel, foi Maria. E o anjo já anuncia para, talvez, como diz São Bernardo, para consolar Maria. Olha, a sua prima Isabel também concebeu um filho, e já é o 6º mês da sua gravidez. Isabel era estéril, Zacarias era velho. Deus só age nos grandes incógnitas da vida, irmãos. Naquilo que é comum da vida, Deus não age. É tudo conversa fiada do povo por aí. E no 7º degrau, o que Maria iria fazer? Diante de uma proposta desse tamanho, desta envergadura, o que Maria poderia dizer? Então está a resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, cumpriu a sua missão, não precisava mais de nada, apenas desse sim que esta mulher deveria lhe dar. Enfim, a função do arcanjo é sair por aí pelas vidas das pessoas em busca de alguém que diga sim. E se alguém disser sim, o projeto de Deus está completo. E Maria realizou em si aquilo que o anjo foi buscar nela. O anjo não foi buscar nada além do sim. Querido irmão, querida irmã, como que está o nosso diálogo com Deus? Será que tantas foram as vezes que Deus nos tem falado e a gente não tem dado ouvido à proposta de Deus? Será que Deus nos tem falado tantas vezes e nós temos feito o contrário com Maria? Que nesse Natal nós aprendamos a dizer sim a tantos desafios que nos esperam. Crê em Deus Pai,